Olá, entidades sobrenaturais! Olá, entidades sobrenaturais! Eu sou o Otávio Gaia, esse aqui é o Super 8 e hoje vamos falar sobre o natural desejo dos produtores hollywoodianos em perpetuar uma franquia de terror que custa muito pouco e rende muito, mesmo que as boas ideias já estejam em falta. Pois bem, sim, bora! Por que fizeram um sobrenatural falsificado sem os irmãos Winchester? Por que nunca rezam um Pai Nosso e 10 Ave Maria pra tirar o encosto? Por que nunca chamam um pastor da Universal pra fazer uma sessão de descarrego? Tudo isso e muito mais. Uma senhorinha médium é convidada para fazer uma investigação sobrenatural numa pequena cidade lá nos Cafundó do Novo México, que, para sua surpresa, é na exata casa onde ela morava na infância e teve seus primeiros contatos com o mundo espiritual. Então ela arruma os panos de bunda e se manda para lá com sua equipe, composta por 2 patetas, onde precisará enfrentar demônios do passado, metafóricos e literais. A franquia começou de forma despretensiosa através de um filme que tinha um diferencial bacana, a entrada literal de pessoas vivas num sombrio mundo sobrenatural. O primeiro teve um orçamento de 1,5 milhões de dólares e rendeu 97 milhões. Aí no segundo filme injetaram 5 milhões e conseguiram um retorno de 161 milhões. Opa, deu muito certo? Pensaram. E mesmo que aquele arco dos 2 primeiros tivesse se fechado, os produtores não podiam perder essa boquinha e abandonar esse mundo tão facilmente, né? Então ele um terceiro filme que era na verdade uma frequência que se ligava aos outros através da simpática parapsicóloga Elise. Já que teve um orçamento de 10 milhões e receita de 112 milhões, trataram de encomendar mais um e assim nasceu o Sobrenatural A Última Chave, uma sequência da frequência focando de vez na Elise e sua trupe. O roteirista é o mesmo de todos os demais filmes da série. Mas se por um lado mantê-lo tende a proteger a coesão entre as tramas, por outro a franquia acaba carecendo de novas ideias. Aqui o roteirista Leigh Whannell oferece uma trama aparentemente diferente, mas na prática é sempre a mesma coisa. Corredores escuros, muita fumaça e cheios de seres bizarros que são bizarros e só. Ele chegou num ponto que não consegue pensar em coisas novas pro mundo das trevas que concebeu. Sempre há uma promessa de entrar mais nesse submundo que não se cumpre. Esse 4º capítulo apresenta uma criatura absurdamente bizarra e assustadora. E nesse quesito eu tô de acordo, a série consegue se sair muito bem. E o coisa ruim dessa vez tem uma característica peculiar. Ele tem chaves nas pontas dos dedos que desligam a voz das pessoas e põem elas em coma. Sério, esse foi o máximo que conseguiram pensar. O subtítulo A Última Chave também sugere uma última peça pra gente desvendar algum mistério, um plano malévolo do mal, do demônio, da gota da da peste, um interesse apocalíptico, um enigma esplatosflônticos. Né, não espere mais do que o de sempre. O bicho quer fazer maldade e ficar de boas lá na dele. E também não adianta o roteiro tentar manter uma coesão entre os filmes se a direção não acompanha, porque essa fica mudando. Pra você ter noção, no terceiro ato do filme anterior, a Elise toma coragem e passa a agir com sangue nos olhos, chutando os balde e tudo, o que é feito para impulsionar o sentimento de catarse na gente. E funciona! Porém, aqui ela parece ter esquecido do que passou no filme anterior e volta a ser uma cagona. Se treina nas bases, chora, titubeia, e o filme usa a desculpa de que ela tá lidando com antigos traumas. Não. É porque o roteiro precisava que ela fosse cagona mesmo pra criar tensão. Sabe por quê? Porque o espectador tende a se identificar com personagens em posição vulnerável. E assim, se ele sente medo, a gente tende a sentir medo junto. Mas isso não é um grande problema não, é só um exemplo de falta de coesão da própria personagem protagonista. Mas assim, ainda que a trama tenha 2 reviravoltas bacaninhas e razoavelmente surpreendentes, uma sobre o curso da investigação e a outra sobre a importância de certos personagens, a história não as aproveita tão bem como podia e segue dependendo de muitas incoerências para se desenrolar. São personagens que só lembram que tinham uma família por causa de uma eventualidade do destino depois de, sei lá, 70 anos. Personagens agindo estupidamente, como o coroa que decide ir lá na casa que ele sabia ser, no mínimo, bizarra. Pra quê? Pra procurar um objeto idiota qualquer, mas que o filme parece querer dar importância a todo custo, mesmo que não consiga convencer. São personagens que sentem medo seletivo de acordo com a necessidade do roteiro e não de acordo com o momento que estão vivendo. Tem uma guria lá que chega a chorar de tanto medo, mas ela sai correndo e gritando?
Até parece. Ela continua vasculhando em busca do tal objeto idiota. As regras em volta dos espíritos, demônios e da própria médium são nebulosas, algo proposital porque assim tudo acaba sendo possível. O filme pode tirar da bunda tanto obstáculos absurdos quanto soluções mirabolantes e acha que vai estar tudo ok. Pois bem, Liwanell, não vai não. Isso é trapaça de voz mercê e quando a gente percebe, enfraquece demais o nosso mergulho no universo que você está apresentando. Isso sem falar de vários outros artifícios para gerar drama barato. A Elise recebe o telefonema e não aceita, pois não conseguiria voltar à casa da sua infância. Na manhã seguinte ela já está disposta a ir. Mas ela quer ir sozinha, então os caras dizem: não, a gente vai junto. E aí ela: então tá tudo bem. Mas que lé com cré a troco de nada. Que conflito mais besta e sem utilidade. Só que esse vai não vai é até habitual na franquia. Pelo visto, o roteirista Liwanell deve achar genial pra repetir tanto isso. E falando no sujeito, ele também tá no elenco interpretando o Specs, um dos parceiros de trampo da Elise. E eu geralmente tendo a simpatizar com roteiristas atores. Eu vejo como caras esforçados pra abrir oportunidades pra si mesmo dentro de uma indústria extremamente competitiva. Mas eu vou te falar, pouco, quiçá nada em relação ao seu personagem funciona. Sério, desse jeito parece que eu tô implicando com ele, mas ele pecou no roteiro, pecou na atuação, gente. O que eu posso fazer? Pô, foi mal, Liwanell. A dupla de parceiros da Elise é um tipo de alívio cômico, mas enquanto o Tucker diverte ocasionalmente com seu sarcasmo e rispidez, o Specs tem um humor abobalhado, quase pastelão que não encaixa no resto. O personagem é apenas chato, muito chato. Lin Shaye aproveita como pode a oportunidade de protagonizar um projeto de gênero como esse, um caso raro para atrizes da sua idade. Bruce Davison parece envergonhado de estar no filme, já os demais atores, tanto faz como tanto fez. Estão lá para cumprir o básico que o roteiro pede e só. Porém, quanto ao terror, porém nada. O terror é igualmente básico. Vejam bem, eu não disse ruim, eu disse básico. No início até há uma tentativa de construção de clima angustiante, explorando bem o pré-susto. Naquela primeira sequência eu queria que acabasse logo de tão tenso que eu tava, mas acertadamente ela foi prolongada. Depois, mais à frente, quando a criatura é revelada pela primeira vez, a bizarrice da sua aparência também dá arrepios. Mas em geral, a direção não pode fazer muito com um frágil roteiro que tinha nas mãos. E depende demais dos sustos provocados com os altos acordes da trilha. Aquele famigerado pam! Numa certa cena envolvendo malas, o filme simplesmente perde qualquer noção e faz o personagem repetir uma ação sem explicação apenas para tentar enganar o espectador sobre o momento que o susto vai chegar. Ah, mas o filme tá tão desesperado para assustar que até os fantasmas do bem estão intencionados a trollar as pessoas. Como bem notou meu amigo Dudu Cabral, que também tem um canal aqui no YouTube e se chama Duduflix, depois dá uma olhadinha lá. Se você gosta dessa franquia, achou o máximo todos os 3 filmes anteriores e não se importa ou não concorda tanto com essa falta de inventividade, eu acredito que Sobrenatural 4 possa funcionar com você. Agora, por mais que você se esforce para perdoar todos os problemas do filme, quando chegar no grande finale, naquele esforço final para lidar com um bicho feio, coisa ruim, nossa senhora, tá quilpa! É feio, é panga, é constrangedor. Que resolução mais bunda. É o cúmulo do generalicidade do genérico, o cúmulo da falta de ideia. E mesmo que ela tivesse sido bem filmada para não ficar tão brega, ainda é repeteca da resolução de outro filme da série. No mais, Sobrenatural, A Última Chave é um filme que até assusta e até aterroriza, mas tem muita forçada de barra e o pouco que oferece de novo não é tão bem explorado pelo roteiro como poderia. E lá vai minha reação ao filme. E você é um grande fã da série? Gostou desse filme? Não gostou? Qual dos 4 é o seu favorito? Já sabe, né? Comenta aí. E se você discorda de mim, não tem problema. Aqui a gente pode conviver tranquilamente. Posta aí os seus argumentos que eu vou estar sempre lendo. É sempre bom porque a gente está sempre aprendendo junto. E como prometido, agora eu vou agradecer aos últimos padrinhos e madrinhas. São eles: Ana Mendes, Giovanni Motola, Renato Novaes, Felipe Trevenzoli, Victor Brito, Felipe Dilquim, Douglas Almeida e Daniel Bonfim. Vocês que apoiaram e não foram mencionados nesse vídeo, fiquem tranquilos, pois eu vou agradecer nos próximos. Beleza? Já é! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima e... Ah, filha da...